Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Vamos ministrar agora mais uma aula de assunto gestão de pessoas, não é isso? Rapaz, olha aí, gestão de pessoas é um assunto muito bacana. Eu particularmente tenho um prazer de gravar gestão de pessoas. Aqui no LAC a gente faz o seguinte, né? Normalmente o professor no sábado ou domingo eu faço a agenda de gravação da semana, né? E quando eu vejo que eu próprio, a gente se inclui, nós incluímos, eu que faço esse trabalho de distribuição de horário, tem gestão de pessoas, eu fico louco para gravar essa aula, cara. Que a gente usa uma sequência, né? E vamos lá. Essa semana aqui a gente priorizou várias aulas de gestão de pessoas, muito legal, bacana. Por que esse negócio tá assim? Ah, professor, aí, travou, pronto, sarou, né? Gestão de pessoas, vamos lá, vamos para a aula. Cultura, clima e comportamento organizacional, né? Cultura, clima, né? Cultura, clima, que está errado, vamos corrigir agora, né? Cultura, clima e comportamento organizacional, tá aí. Professor, salva, pronto, salvei. Cultura, clima e comportamento, atenção, tem vários editais que cobram somente cultura organizacional. Mas é o seguinte, eu nunca explico esse assunto desassociado, porque a cultura produz um clima, o clima produz o quê? Um comportamento. São três assuntos importantes. O mais importante de todos diz respeito ao quê? A cultura organizacional. Tá? Cultura organizacional. Então, primeiro a gente vai explicar cultura, depois a gente vai dar uma explicada o que vem a ser o clima e posteriormente o comportamento, e a gente separou aqui 11 exercícios top para vocês. Professor, eu gosto de dar prioridade, professor. Eu gosto do estudo pragmático. Eu também. Estudo pragmático é aquele estudo que foca para o concurso. Esse assunto aqui já foi, cara, assunto de 7 cabeças. Tá? Eu me preocupo demais com o conteúdo das minhas aulas. Tá? Eu me preocupo demais. Como assim, professor? Seu conteúdo da aula vai ser aquele conteúdo que vai ser cobrado na prova. Me preocupo muito. Esse aqui é um assunto que eu sofri muito. Mas, graças a Deus, nós conseguimos chegar num bom nível de competitividade. Papo reto. Pode ficar tranquilo, gente. Assistir essa aula aqui, eu vou te passar os macetes. Como que as questões de concurso estão cobrando esse assunto? Está aqui. Artefatos, pressupostos básicos, não é isso? E valores compartilhados. Isso que está caindo em concurso público. Então, esse aqui é um material que eu considero um material de excelência, porque é um material enxuto, onde está resumido as principais questões de concurso, os principais assuntos de questões de concurso. Vamos estudar primeiro o cara chamado o quê? Cultura organizacional. Você como indivíduo, você tem uma cultura, sim. Esquece a organização. Todo mundo tem uma cultura, não é isso? Eu tenho uma cultura, você tem uma cultura, né? Todos têm uma cultura. A minha cultura, a formação da minha cultura está baseada no quê? Nas minhas experiências, não é isso? Nos meus valores, nos meus hábitos, aos meus princípios. Então, meus princípios, valores, hábitos, não é isso? Vai formar o quê? A minha cultura organizacional. O conhecimento que a gente tem. E isso é o quê? Subjetivo de cada pessoa. E as organizações têm cultura? Cara, vamos lá. Vamos voltar lá na aula de TGA. Recordar é viver. Vamos lá, presta atenção, vê se você está competitivo. A administração é uma ciência? É. Qual que é o objeto dessa ciência? O objeto dessa ciência é estudar o quê? As organizações. As organizações, necessariamente, obrigatoriamente, são formadas por pessoas. Não existe organizações que não sejam formadas por pessoas. Ora, se cada pessoa possui a sua cultura organizacional, a partir do momento que você reúne essas pessoas dentro de um ambiente de trabalho, nós iremos o quê? Fazer
uma interação, uma integração, e nós iremos formar a cultura da organização. Tá aí, tá? Não existe, gente, organizações que tenham a mesma cultura. Professor, eu trabalho numa rede de supermercado, tem 10 lojas na mesma cidade. Mas cada loja tem a sua cultura ímpar. Eu já vi questão de concurso cobrar isso. Não tem. Por que não pode ser igual? Porque como é o somatório, a interação, a miscigenação, a efervescência da interação desses fatores, você vai ter um resultado específico. Professor, vamos lá. Cultura organizacional, preste atenção. É o conjunto de hábitos, crenças, estabelecidas por normas, valores, atitudes, expectativas e compartilhados por todos os membros da organização. Cultura organizacional é o conjunto de hábitos, crenças, aquilo que acredita, estabelecido por normas, valores, atitudes, expectativas e compartilhados por todos os membros da organização. Isso vem a ser o quê? A cultura organizacional. Prestem atenção. Existe a cultura individual que você tem. O colaborador da organização, o servidor público, o empregado público, tenha também o quê? A sua cultura individual. E a organização? A organização vai ter o quê? A cultura organizacional, que é esse conjunto que é compartilhado por todos os membros da organização. A cultura espelha a mentalidade que predomina numa organização. Professor, eu quero exemplos de culturas, eu quero exemplos que você já viveu, tudo bem, cara. Eu trabalhei num órgão que tinha uma cultura, um hábito muito feio, que era querer saber da vida dos outros, olha aí. Era comum, cara, era cultura, fazia parte daquele ambiente, um tá naquele tititizinho. Em contrapartida, já trabalhei em outra organização que lá tinha a cultura da qualidade. Cara, ela é incrível, meu. Isso me ajudou bastante. Tudo que os caras fazem lá, vão nos detalhes, na qualidade, analisam, avaliam, controlam, para ter o quê? A qualidade. Cultura da qualidade, cultura da pontualidade, e assim por diante. Então isso vai ser o quê? Vai espelhar o que vai ser a mentalidade predominante de uma organização, o resultado dessa interação. A cultura organizacional representa normas informais e não escritas, que orientam o comportamento dos membros da organização no dia a dia e direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Cara, presta atenção. A cultura organizacional representa normas informais. O que significa informais? Aquilo que não é oficial, aquilo que não é institucionalizado. Se é uma norma informal, consequentemente ela é o quê? Não escrita. Professor, e quando a norma é formal? Quando a norma é formal, via de regra, ela é escrita, que orienta o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e direciona suas ações para objetivos organizacionais. Sim, tá aí. Ela vai orientar. Se tem a cultura da qualidade, a cultura da pontualidade, da competitividade, tá certo? Vai ser compartilhado por todos, vai o quê? Impulsionar o dia a dia e irá contribuir para o alcance organizacionais. Cara, esse negócio de cultura, clima e comportamento é muito importante nas organizações, porque as organizações são feitas por pessoas. Gente, olha só, qual que é o principal ativo não financeiro? O principal ativo da organização é o ativo intangível. Qual que é o principal ativo? É um ativo intangível. O que que é? É a capacidade de criatividade, o capital intelectual da organização, não é isso? O time, as pessoas. E se você tem uma cultura coesa, rapaz, ajuda o quê? Você a alavancar os objetivos organizacionais. Então, por que está estudando muito isso? Porque a cultura vai contribuir para o alcance dos objetivos da organização, tanto pública quanto privada. A cultura é o modo pelo qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente.
O ambiente tem interação. E a cultura vai ser o quê? O reflexo dessa interação. É complexa, é uma mistura complexa, mistura de pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas, outras ideias que representam a maneira particular de uma empresa funcionar e trabalhar. Por esse motivo que nós não temos culturas organizacionais iguais, nem individuais. Cada um é um ser único, porque vai ser o resultado dessa interação. Ok, professor? Isso aqui é o que é uma parte introdutória, né? Uma parte introdutória. Eu quero trazer para vocês aqui uma metáfora, chamada metáfora do iceberg da cultura organizacional. Iceberg da cultura organizacional. Pessoal, o que vem a ser um iceberg? Um iceberg é um bloco de gelo. Não é isso? Um bloco de gelo gigantesco, enorme. Nesse iceberg, que está lá no oceano, né, em alto mar, é um grande bloco de gelo. Você na flor d'água, você no navio, você enxerga ele. Você enxerga uma pontinha. O maior pedaço desse iceberg está onde? Está submerso. 10. Então você tem aquela parte que é visível e você tem o que é a parte invisível. Parte visível e a parte invisível. Qual que é maior? Maior é a parte oculta, que está por debaixo. Você não pode ver, mas você sabe que ela existe. Ela está submersa, ela está oculta, mas nós sabemos que ela existe. Aquela menor parte que você é visível, você vê, você sabe que ela existe, ela é factível. Então a cultura organizacional nessa metáfora diz o seguinte: aqueles aspectos que são visíveis, que você vê, né, são chamados aspectos formais abertos, que compõem a cultura organizacional. Então a cultura organizacional, preste atenção, ela é formada por aspectos visíveis e é formada por aspectos invisíveis. Os aspectos visíveis são aqueles aspectos que você enxerga, que você vê. Os aspectos invisíveis são aqueles que você não vê, mas você sabe que existe, que ele está lá. E você sabe que esses aspectos informais, ocultos, invisíveis, ele é muito maior do que os aspectos visíveis. Por exemplo, quais são os componentes dos aspectos visíveis, formais? Professor, a estrutura organizacional é um componente da estrutura, da cultura? Claro, ela vai influenciar a cultura, a forma de você agir? Vai. Se você tem uma estrutura organizacional, olha só, bastante verticalizada, vai interferir sim na cultura. Porque quanto mais verticalizado, mais chefe você tem. Não é isso? Mais o quê? Mais subordinação, autoridade, ordens. Se você tem uma estrutura mais horizontalizada, você tem uma comunicação mais rápida, mais ágil, e assim por diante. Então, a estrutura organizacional é um aspecto visível. Então, tudo que está dentro da organização vai compor a cultura. Títulos e descrições de cargo, também. Objetivos e estratégias, também. Tecnologias e práticas operacionais, também. Políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade. São os aspectos formais abertos, compõem. Só que uma organização não é só feita por isso. A organização é muito mais que isso. Nós temos aqueles aspectos ocultos. Padrões de influenciação de poder. O cara é autoritário, é democrático, participativo. Percepções e atitudes das pessoas. Sentimentos e normas de grupos. Crenças, valores, expectativas. Padrões informais de integração.
normas grupais, relações afetivas. Então tá aí. A cultura organizacional vai ser resultado todos esses aspectos. Os aspectos formais e abertos, que você consegue enxergar, informais e ocultos. Então aqui é o quê? Iceberg da cultura. Os componentes visíveis e publicamente observáveis, orientados para os aspectos operacionais e de tarefas. Componentes invisíveis e cobertos é o que? É afetividade, emocional, orientado para os aspectos sociais e psicológicos. Tá lá. Então, isso aqui é uma metáfora do iceberg organizacional. Professor, mas e aí, professor? Quem fixar nesse cara aí? Vamos lá, calma. Primeira coisa, você tem que saber que existe esse cara aí, tal do iceberg organizacional, viu? Confesso para vocês que faz mais ou menos uns 3 anos que eu não vejo questões do iceberg organizacional na prova. Tá? Mas tanto o CESP, tanto o FCC, sempre gosta de cobrar. Né? Se faz uns 3 anos, já vai entrar no repertório de uma prova. Tá? Então você sabe que existe o iceberg. Você vai lembrar que o iceberg vai ser uma parte visível. A parte visível vai ser o quê? Vai ser os componentes o quê? Da organização que você enxerga. Esses padrões. O que tudo isso que é a administração formal compõe a estrutura organizacional? Sim. Vai influenciar na cultura da organização? Claro. E você vai ter que saber também quais são os aspectos ocultos, que é muito maior. Sentimentos, pensamentos, padrões de liderança, relações grupais, normas informais, atitudes e assim por diante. Que envolvem particularmente o que? Comportamentos, emoções, afeto, não é isso? Desejo. Ok? Bacana, tá? Professor, como que já caiu isso aqui em questão de concurso? Bem, cara, eu já vi o cara pegar esses caras aqui, tá? Estrutura organizacional, e falar que esse cara aqui é um componente invisível. Ou vice-versa. Já. Toda cultura existe em 3 níveis de apresentação. Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Eu gosto de organizar a aula por partes, até para mim montar um modelo mental de aprendizado e para você fixar conteúdo também. A primeira parte da aula eu coloquei coisas gerais de cultura. Cada um somatório, são culturas diferentes. Passei para o iceberg organizacional. Agora preste atenção. Cara, nos últimos 2010 para cá que eu me lembro, 2010 para cá, as provas do CESP, principalmente do CESP, e algumas provas da FCC, de outras bancas, Exaf não fez tantas provas nesse período, tem cobrado muito isso aqui. Toda cultura existe quantos níveis? 3. Os artefatos, os valores compartilhados e o que? As preposições básicas. Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Conheço o padrão da FCC, cara. O CESP não cobra isso, não. A FCC tem coragem de mandar para vocês o seguinte: quais são os 3 níveis de apresentação da cultura existente? E vai mandar lá, artefatos, valores compartilhados, preposições básicas. Vai trocar palavra, trocar básicas por sociais. Então, primeiro aprendizado você tem que saber, coloca no caderno. São os níveis? 3. Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Professor, você não vai explicar isso aí? Claro que vou, cara. Pô, brincadeira, você sabe que aqui o professor, ó, do coração, né? Preposições básicas. Isso aqui, cara, é o componente da cultura mais oculto, escondido. O sujeito tem um sentimento de ódio, só que ele não manifesta, tá lá. E vai ser o quê? Uma preposição básica. Ou, pelo contrário,
O sujeito, ele é uma luz, o cara quer trabalhar a qualidade, a produtividade, o amor, a espiritualidade, está lá. Mas ainda não se manifestou. Então tem as preposições básicas. Logo depois, o segundo nível dos valores da cultura organizacional, nós temos os valores compartilhados. Onde já conseguiu o quê? Esses sentimentos, essas posturas mais ocultas, tá? Mais ocultas agora são o quê? Compartilhados. Por exemplo, a organização tem a cultura do quê? Da educação, da qualidade, da produtividade, da pontualidade. Já o quê? Já se transformou o quê? Em um valor organizacional compartilhado. Logo depois, esses valores compartilhados passam a ser artefatos. São aspectos visíveis. O cara tem aqui um padrão de qualidade pessoal. Ele vai lá, trabalha com qualidade, outro colega vê, começa a copiar, logo passa a ser um valor compartilhado pela organização. A organização reconhece que isso é importante e vai fazer o seguinte, uma cerimônia de premiação da qualidade total, de atendimento, de cordialidade. Essa cerimônia de premiação é um artefato. Então, um artefato é o aspecto mais visível. Professor, eu li esse negócio várias vezes, mas eu não entendi. Mas agora você entendeu. Cara, pode confiar, pode escrever, papo reto. A Blanca cobra isso. Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Professor, mas eu tenho que ler. Vamos lá, você tem que ler, cara. Então, primeiro, preposições básicas. São as crenças inconscientes. Percepções, pensamentos, sentimentos. Fontes mais profundas de valores e ações. Não está lá no cara. Não foi compartilhado ainda. Valores compartilhados. Aí já tem o quê? Uma filosofia de ação, uma estratégia, objetivos comuns, justificações compartilhada de grupos. E o terceiro nível, não é isso? É o quê? São as estruturas, processos organizacionais visíveis, mais fáceis de ver e decifrar. Os artefatos são visíveis. As preposições básicas são ocultas. Então, a parte mais oculta da cultura é as preposições básicas. E os valores compartilhados estão no meio de campo. Vamos falar um a um agora para você. Então, artefatos são todas as coisas que, no conjunto, definem uma cultura e revelam como a cultura lhes dá atenção. Quando lhe dá atenção, significa dizer, cara, que é o seguinte, ó. Quer dizer, que ela é o quê? Ela é perceptível, lhe dá atenção. Quando você faz uma cerimônia de Dia dos Pais, ali é um símbolo. E esse símbolo está o quê? Está se manifestando da atenção. Está revelando que uma cultura acontece. É um artefato. Fazem parte do primeiro nível da cultura. Tá? O mais superficial, visível e perceptível. Tá? O professor explicou de baixo para cima. Né? Que eu falei que o primeiro lá era, preste atenção. Era o que? As preposições básicas, valores compartilhados, de baixo para cima. Mas a doutrina é de cima para baixo. Então, os mais visíveis, que tem que aparecer visível, tem que ser perceptível. Como que eu posso perceber isso? Um evento, Dia dos Pais, está lá, ele é visível, ele é perceptível, não é isso? Dá atenção. São todas as coisas que cada pessoa vê, ouve, sente, quando se depara com uma empresa. Então, são o quê? São componentes, são artefatos que compõem a cultura. Produtos, serviços, padrões de comportamento dos membros de uma empresa compõem os artefatos. Artefatos são todas as coisas ou os eventos que podem indicar por meio visual, auditivo, como é a cultura da empresa.
símbolos, as histórias, heróis, os lemas. As cerimônias anuais também são exemplos de artefatos visíveis, né? Símbolos, né? Premiação, honra ao mérito, a história que é, né? O cara chega numa empresa, já vi uma questão lá, uma questão de um concurso, uma banca pequena, não é dessas grandes aí, que ela falou o seguinte, olha só, o cara falou o seguinte, seguinte, o cara chegou numa empresa e ouviu a rádio da empresa, um locutor, tudo, né? Tá lá, eu sou o professor Luiz Antônio, vamos lá, tal. Aí perguntou, a rádio da organização é um componente da cultura? Claro. De qual nível? Primeiro nível. É um artefato. Ah, professor. Valores compartilhados. Então, um artefato é aquele que é visível, não é isso que você enxerga lá, que você consegue sentir, ouvir. Valores compartilhados é o meio termo. Você tem que pegar lá os artefatos e a base pressuposições básicas. São os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e definem as razões pelas quais elas fazem algo. Os valores compartilhados. Valor da honestidade. Valor da união. Compartilhados. Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros e constituem o segundo nível da cultura corporativa. Os valores. Professor, eu tenho que anotar, então vamos lá, da honestidade, da pontualidade, qualidade, tem um monte de coisa aí. São os valores que vão nortear o que as ações ou por que elas fazem, justificativas aceitas por todos. Tá certo? Por todos. Então, esses são os valores compartilhados. Pressuposições básicas. São as crenças inconscientes, ocultas, as percepções, os sentimentos e as preposições dominantes e nos quais os membros da organização acreditam. São o terceiro nível da cultura corporativa, o mais íntimo, profundo e oculto. Então, vamos lá, essas são as preposições básicas. É o terceiro, então tem lá as preposições básicas do cara, aquilo que ele acredita dele lá inconsciente, não é isso? Oculto, íntimo. Níveis da cultura. Pronto. Tá aí. Cara, chance para cair na prova é enorme. Vai errar? Não vai.